iniciativas que toda empresa tem que tomar neste momento de pandemia. Com o problema da pandemia, existem várias iniciativas, vou mencionar aqui um rol delas, que precisam ser tomadas pelas empresas para poder conseguir, aquelas que saírem, né, ou passarem o problema da pandemia, depois que as atividades já estiverem funcionando, que elas precisam se preocupar para que elas consigam gerar caixa para manter as suas atividades. O primeiro delas é uma gestão trabalhista e previdenciária. Então a empresa tem que avaliar se os benefícios instituídos por meio das medidas provisórias 927, 932 e 936 foram adotadas pela empresa. Entre esses benefícios são as férias coletivas, antecipação de férias, feriados, redução da contribuição previdenciária e patronal para as outras entidades, suspensão de contrato de trabalho e redução da jornada. Isso é uma coisa que todos têm que fazer. Revisão trabalhista e previdenciária. Tem que ser feito um importante trabalho de recuperação de créditos, porque muitas empresas às vezes não se preocuparam no passado em recuperar impostos pagos indevidamente, mas o momento é este. Qualquer 1.000, qualquer 100 mil, qualquer 10 mil é importante, porque isso vai beneficiar o caixa da empresa. Planejar a curto prazo. Fazer um provisionamento minucioso das despesas previstas para os próximos meses, planejando as medidas que serão adotadas, de contingenciamento de gastos, estabelecendo um plano de ação. Todas as empresas vão ter que passar por esse processo. Eventualmente, contar com gente especializada, assessoria especializada, para a realização de tarefas operacionais que, vamos dizer, o empresário precisa de alguma estratégia para o seu negócio específico. Gestão fiscal. Prorrogação, o que já aconteceu? Prorrogação de prazo de entrega de EFD, que é a escrituração fiscal digital, e contribuições, e as DCTFs, com vencimento referente aos meses de abril, maio e junho, foram prorrogados para 14 de julho e 21 de julho, respectivamente. Prorrogações de prazo de entrega da ECD 2020, referente ao ano calendário de 2019, que foi para 31 de julho. Postergação da entrega da DCBE, Capitais Brasileiros no Exterior, trimestral, que a apresentação ficou entre 15 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020. Também existem medidas que foram tomadas pelas autoridades que é importante as empresas tomarem conhecimento no que diz respeito à prorrogação e pagamento de tributos em forma parcelada. Uma delas, por exemplo, é a suspensão de contribuições para o FGTS por 3 meses. Ou seja, os valores que seriam pagos em abril, maio e junho serão pagos de julho a dezembro em 6 parcelas. Isto tudo a empresa tem que levar em conta no seu fluxo de caixa daqui para frente, a partir do mês de junho. Aquelas empresas que ainda não entraram na justiça discutindo a exclusão do ICMS e também do ISS, da base de cálculo do PIS e do COFINS, deveriam repensar a estratégia, porque como já há uma certa tendência de jurisprudência a partir da decisão do Supremo, que já considerou indevido a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS, já existem muitas decisões em alguns tribunais ao longo em vários estados brasileiros, decidindo que também não deve incidir o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, aquelas empresas que tinham optado, talvez, por não discutir o tema, porque talvez os valores não fossem muito significativos, no momento atual qualquer valor passou a ser significativo. Então devem chamar os seus advogados,
seus tributaristas e avaliar a possibilidade de entrar com uma discussão ampla desses processos. Alguns deles você consegue já resolver de imediato, porque você passa a recolher um valor menor, e também fica com a possibilidade de, uma vez sendo ganha a discussão, você poder recuperar os últimos 5 anos. Eu já falei aqui, mas esse é importante, é o enquadramento tributário, para ver se a empresa se enquadra no regime de lucro presumido ou do lucro real. Muitas empresas, provavelmente no ano de 2020, que estavam pensando em ficar no lucro presumido, provavelmente poderão ter resultado ruim. Não digo todas, porque alguns setores do comércio e da indústria continuaram funcionando e esses provavelmente terão resultados. Agora, aqueles que já vinham no lucro presumido quase que automaticamente, tem que reavaliar isso para ver se deve se manter em 2020. Lembro a vocês que a opção do lucro presumido ou lucro real é uma opção anual que deve ser feita, mas só é vantagem optar pelo lucro presumido aquelas empresas que funcionam com um bom lucro e com um percentual de margem superior, no caso de empresas industriais e comerciais, a 8%, e no caso, por exemplo, de serviço, superior a 32%. Não sendo esse o caso, é melhor ir para o lucro real, porque aí você abate todas as despesas que você precisa incorrer para o desenvolvimento da sua atividade. Então, isso são alternativas e estratégias que as empresas têm que tomar daqui para frente para, de certa forma, aliviar o seu caixa e que possa concentrar o seu caixa no desenvolvimento da sua atividade e no pagamento, na remuneração da sua folha salarial. É por aí que eu acho que as empresas deveriam ativamente começar a trabalhar.